Itabira. Gente, a minha mão marca como cristão que eu fui batizado. Esses dias mesmo caiu na minha mão o registro original do meu batismo. Foi na igreja São José de Ipiranga. Minha mãe sempre foi Josefina, nasceu, viveu e morreu sendo Josefina, minha mãe já estava com quase 100. Filha de árabes, meus avós eram maronitas, mas aqui a expressão foi a igreja do Ocidente, que é a mesma igreja, né? Os maronitas, maronitas é um ramo da igreja, né? É uma experiência da igreja no Líbano. Mas eu sempre, porque eu não sei se acho que é herança da minha mãe mesmo. Minha mãe guardava com muito carinho o terço da minha avó, né? E essas coisas são essas coisas que foram me formando, né? Mas eu sou Itabira, hoje eu estou na igreja anglicana por contingência da minha vocação, né? Porque compreendo hoje também com a minha caminhada e graças à vivência da minha espiritualidade que a igreja cristã é una, santa e católica. Né? E eu encontrei no anglicanismo algumas coisas que me mexeram comigo. Primeiro, esta capacidade que nós temos de fazer do lugar sagrado um lugar de silêncio. Né? Se bem que no Brasil se perde essa coisa um pouco, mas fora do Brasil, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África, na Austrália, nós somos chamados à contemplação do lugar sagrado. Sabe? Não necessariamente o templo. Não. Mas o templo é onde se está também, né? Sim. Você pode estar numa celebração campal e você está num templo, não é? Estamos numa mesa, nós agora aqui estamos num templo porque nós estamos fazendo uma experiência de oração, né? Porque o que é a oração sem partilha? Sem o acolhimento, não é? Sim. Então eu encontrei essas coisas, não que não tivesse na igreja romana, até porque o mentor da minha espiritualidade é Santo Inácio de Loyola, e ele hoje está fazendo parte do calendário santoral da igreja anglicana. Olha, que interessante, eu não sabia disso. Eu soube esses dias. Então, eu me envolvi de uma maneira em que as coisas da igreja, elas tinham que fazer sentido na minha vida. Sim. Quando eu namorava, eu conversava com a minha namorada, que é minha esposa, temos 3 filhos. Como é que vai ser a nossa casa? Nós estamos a cada 15 dias fora no final de semana com os jovens, trabalhando o evangelho, sabe? Como é que fica? Nós íamos com o padre Herreiros, não sei se você conheceu Herreiros. Sim, Herreiros foi companheiro espiritual meu. Meu também. Ele chamava meus filhos de meus netos. Eu fui vê-lo nos últimos dias dele lá em Belo Horizonte, conversamos. E eu colhi do Herreiros esta experiência de uma oração ativa, que nós chamamos a nossa espiritualidade de oração do cotidiano. Sim. E o que acontece na espiritualidade da igreja anglicana. Se você puder fazer um pouco a diferença da igreja anglicana e igreja católica e a semelhança que tem? Estruturalmente. Liturgicamente, quase nenhuma. Nenhuma. Eu estou aqui com o rosário anglicano, que é um pouco diferente, o manuseio dele, a oração. Então. Acabei de sair da capela,
eu estava em oração lá com o meu rosário, tá? É um pouco diferente. Depois vou te mandar um de presente. Diferença litúrgica, não temos nada diferente. O anglicanismo, hoje é difícil você falar em uma, se a gente for falar na instituição, como uma instituição única. Por exemplo, como a Igreja Romana, o Papa e todo o clero e as dioceses espalhadas por todo o mundo. Por causa de um espírito de liberdade mesmo que existe, liberdade de expressão da sua espiritualidade, a Igreja Anglicana, no decorrer da história, em nenhum momento ela perdeu a estrutura católica da Igreja, mas ela foi se firmando porque ela também sofreu influência da Reforma Protestante, né? Calvinista, luterana, os evangelicais e a Igreja Católica como estrutura romana, muito parecida, muito próximo da Igreja de Roma, né? Mas que não deixa de ser, esse é o fenômeno, de ser uma igreja só. Imagina que com esse espírito, no período das descobertas pelos ingleses, né, das conquistas de territórios, eles foram implantando a sua igreja, mas que não podia, com a independência dessas localidades, ela não podia se sustentar como uma igreja única, submissa àquilo que estava na Constituição da Inglaterra, que o chefe da igreja seria o rei ou a rainha. E aí? Então, o que aconteceu conosco é que, a princípio, nos tornamos igrejas como os ortodoxos, igrejas autocéfalas. Mantém uma unidade de fé, tem uma figura que representa esta unidade, mas que não é autoridade sobre toda a igreja. São igrejas locais, de uma certa forma. São igrejas locais. E, além disso, essa questão da igreja alta, da igreja média e da igreja baixa, que eles chamam, nesses locais começaram a aparecer questionamentos. Por exemplo, vou reduzir porque não daria... Uma história de alguns séculos. No Canadá e nos Estados Unidos, entrou um viés de muita, como é que diria, de muita liberdade, sabe? Entrou questões que os ortodoxos da igreja questionaram, né? Em 1970 surgiu um movimento dentro dos Estados Unidos e do Canadá chamado Movimento Continuante. Esse movimento continuante se separou daquela igreja que estava em comunhão com Cantuária e procurou, sem se tornar uma outra igreja, mas muitas dioceses se uniram para retomar a ortodoxia da igreja. Então, entraram questões aí. Casamentos homoafetivos, ordenação de mulheres, inclusive o episcopado, né? E esse movimento continuante barrou isso. Então, espalhou-se por todo o mundo. Por exemplo, eu fui sagrado bispo neste movimento, com bispos deste movimento continuante, né? Legalmente, institucionalmente, eu não pertenço à comunhão anglicana de Cantuária, né? Mas hoje, entender a igreja anglicana precisa entender a sua espiritualidade.
Então, essa é a diferença do protestantismo. Eu ouvi dizer, ou li em algum lugar há um tempo atrás, logo depois que o Papa Francisco foi Papa, ele mandou uma nota cumprimentando o pessoal da Igreja Continuante que estava sagrando o novo bispo. Né? Então, não dá para entender, eu sou anglicano, você não é porque você é daquela igreja ou da outra. Não. Nós somos anglicanos e temos respeito por ele. Quando eu falei que a igreja anglicana, eu falei da igreja que diria oficial. Como existe na igreja luterana? Existe a igreja de confissão luterana e a igreja evangélica luterana, que é uma reforma que passou pelos Estados Unidos. Né? IELB e CLB, Igreja de Confissão Luterana do Brasil. Bom, nós também sofremos esse fenômeno. Este trabalho que eu estou começando é um trabalho dentro deste ramo aqui, no Brasil. Já aconteceu uma tentativa e não deu certo. E eu fui convidado para ser sagrado bispo e organizar esse trabalho. Agora, o que tem me chamado a atenção é a questão que é muito sutil, mas também muito profunda, essa questão da contemplação. Né? E não é uma contemplação que você sabe disso melhor do que eu, você está aí, nós precisamos fazer um retiro. Mas você está aí, é mais do que contemplação só da palavra de Deus. Se você contempla a palavra de Deus, mas não contempla a tua história, se você não contempla a tua caminhada, se você não se apresenta diante de Deus com as tuas faltas, com os teus pecados, você não está em verdadeira oração. Você não está em verdadeira caminhada espiritual. Tem que estar inteiro, né? E é isso que eu estou trabalhando com o meu clero. Nós somos agora, porque eu fui sagrado em janeiro, recomecei todo um trabalho, estou com um amigo trabalhando também lá no Chile, e ele também está começando um trabalho lá, mas que eu quero buscar eu acho, não só de Inácio, né, mas de tantos santos da igreja que viveram este fogo da espiritualidade, né? Eu não posso me ver como pessoa, pai de família, bispo na igreja, que não sou nada, né, porque sou bispo de alguma coisa, mas sou responsável, que não coloque a minha vida diante de Deus. Que o meu pensar, e aí reside muitas vezes em nós a desolação, né? Que o meu pensar, o meu agir, o meu querer não esteja de acordo com o pensar, com o agir, com o querer do Evangelho. Né? É muito difícil você contemplar a tua espiritualidade se você não se contempla a si mesmo. Hoje me deu uma necessidade, até eu, quando às vezes estou em oração em casa, sentado no sofá, perto do celular, eu rezo escrevendo. Eu escrevi uma confissão minha. Não relatei o teor da confissão, mas o meu pesar espiritual que eu estava sofrendo hoje por causa das minhas falhas. Eu comecei num momento de contemplação e de oração interior, né? E apareceu esse desejo de me colocar na presença de Deus. Né? Você entra com tudo. Entra as suas falhas, seus limites, e tem que estar isso na frente de Deus, senão acaba não sendo verdadeiro, não é? Com certeza, com certeza. Então, aí é uma similaridade com Inácio, São Bento,
com os franciscanos. E uma coisa muito interessante, quando da posição do Henrique VIII, na verdade, o posicionamento foi do clero, que queria um distanciamento de Roma, não da fé, na fé, mas da administração da igreja, por causa do espírito inglês, espírito muito europeu, né? Sim. Sabe, né? São gente boníssima, são muito boníssimos, mas eles são mais, né? Sim. O chá deles é o que é o certo, o que você faz, oferece para eles, não é chá, é água suja, só para criar uma imagem. Você foi uma conjunção de fatores aí também, né? O Sim. surgimento da igreja. Foi não uma questão política, uma questão religiosa, administrativa. Na Inglaterra havia muitos mosteiros beneditos que ficaram do lado dos ingleses. Hoje, na Inglaterra, tem muito beneditino, mosteiros franciscanos. Há franciscanos na igreja anglicana. Sim. Então, essas coisas, né? E você me falava também, Tabira, de uma conexão com alguma coisa até mais antiga, vinda dos celtas, né? Tinha realmente já uma igreja original ali, muito tempo antes, né? Não, mas era uma igreja. Era uma igreja que se identificou com Roma, Roma se identificou com esta igreja e se uniu. Mas isso é uma coisa bonita, Marco Aurélio, porque eu sinto muito espiritual também, para a gente perceber que o trabalho dos apóstolos não ficou reduzido a um sítio, a um lugar, mas ele alcançou lugares que nós nunca poderíamos imaginar. De alguma forma chegou na Inglaterra antes mesmo do Papa chegar lá, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, você é da Igreja de Roma com as igrejas uniatas. Como é que aconteceu isso? Essas igrejas são... Explica um pouco, essas igrejas uniatas. As igrejas uniatas, na verdade, a igreja... Eu não sei se eu vou firmar os números. A igreja romana, cuja sede é Roma, e o Papa, ela tem, na sua vida, me parece que 28 ritos diferentes. Muitos orientais, mas mesclados. Tem na Grécia, tem nos países árabes, tem na Rússia, há muitos ritos. E essas igrejas que de ritos orientais se uniram a Roma estão com Roma. São essas. É um eco. E é uma coisa interessante que muitos romanos não sabem, às vezes muitos padres. Eu, quando era criança, que apareceu essa criança, jovenzinho, que apareceu essa questão de eu ser padre, casado, eu tinha uma prima que era maior que eu, né? Ela dizia, você vai sim, nós vamos te mandar para o Líbano, porque lá você pode ser padre e casar. E seria romano. Porque existe até uma coisa estranha, eu não sei como é que está isso, parece que Francisco já está quebrando, parece que quebrou um pouco isso já nos Estados Unidos. Um padre de rito oriental, casado, ordenado no Oriente, ele não pode celebrar no Ocidente. É uma questão aí, né? Tem toda a questão da tradição, tem toda a questão que em todo lugar tem, né, de interesses, né, mas que foge, como nós fugimos também muitas vezes, do viés do Evangelho. Né? Você conversa com os padres, por exemplo, você mora onde? Pinheiros. Pinheiros. Você conhece a igreja Nossa Senhora do Paraíso? Sim. Aquela igreja melquita.
Maruquita. Melquita, Melquita. grega. É grego. Lá, os padres só podem celebrar os padres celibatários. Se vier alguém da Grécia casado para celebrar, não pode. Eu não sei como é que está essa questão agora. Mas veja, são 28 ritos que, por exemplo, não observa o celibato obrigatório. Existem os celibatários. Por exemplo, o bispo na igreja maronita não pode ser casado, tem que ser celibatário. É um pouco como na igreja ortodoxa mesmo, né? Sim, Lá, sim. se eles forem para a hierarquia, não pode ser casado, né? Sim. Então, por exemplo, se um jovem vocacionado quer se ordenar padre num desses ritos e quer casar, ele se casa, e em muitos casos, no dia do casamento dele, ele é ordenado. Mas primeiro ele se casa. Porque não há ordenação de solteiros. Olha só. Então, são coisas que passam na história da igreja e que às vezes escapam. E que a gente perde na espiritualidade. Ah, não, porque é assim. Padre não casa, ou padre casa. Não é assim, né? Não é assim. Por exemplo, essa questão do rosário, ela é diferente a maneira de orar. Eu posso rezar com o Pai Nosso, Ave Maria, igualzinho. Mas eu também posso escolher trechos da palavra de Deus e ir repetindo esses trechos. Daqui, eu tô vendo, o número de contas é um pouco diferente, Tabira? Essas contas aqui são chamadas de contas semanais. São 7 contas. E que a gente repete aquilo que... Eu estava agora repetindo nas semanais, o Salmo 139, fala que Deus te conhece, tal, né? Estava repetindo trechos desse salmo, né? Aqui eu estava... Aqui é crucífero, né? Porque forma uma cruz. Essas bolas maiores, como tem no texto romano, elas são chamadas de crucíferos, porque elas formam uma cruz. E aqui eu dizia, abre, Senhor, a minha boca, que eu te louvarei. Repetia, tal, né? Comecei com o Pai Nosso, depois aqui tem uma conta chamada invitatória, fiz uma oração, me entregando na oração do Rosário, né? Começo com a crucífera, vou para a semana, são 4 semanas. E eu posso também fazer assim, repetindo, até entrar naquele estado que a gente sabe da espiritualidade inaciana, de se sentir plenamente na presença de Deus. Então, o que eu tenho feito de diferente é, antes de entrar no texto bíblico, que eu já tenho preparado, eu faço essa oração para me sentir pleno com o Senhor. Então, pelo que eu entendi, é uma oração de repetição. Que, em vez de uma Ave Maria, por exemplo, faz um Pode versículo. uma Ave Maria, não, tem muita... por exemplo, nosso ramo é anglo-católico, né? Nós fazemos oração da Ave Maria. Sobre a questão da nossa Mariologia, é uma questão que uma vez eu discuti muito legal com o Padre Herreiros, ainda lá no Titano. Numa das salas tinha uma imagem de uma mulher, via-se que era oriental, tal. Eu perguntei, quem é Padre Herreiros? Pouco antes dele sair daqui da Titano. Maria. Ah, Maria. Ah, que eu descobri uma imagem de Maria. De oriental. Hã? Com traços não orientais, não. Era latina mesmo, era um traço latino. A gente usa muito ícone aqui, né? Mas
Eu tenho, que eu ganhei da minha mãe, uma imagem de Maria, que é uma Maria estilizada, madeira, está na minha capela. Pequenininha assim, eu trago aquilo com o maior carinho. O que nós não temos na nossa devoção são Nossas Senhoras. Tá? Para nós, Maria, Santa Maria, Teotocos, né? A Mãe de Deus, a Virgem, são referências que a gente faz a Maria. Maria, mas não falando Nossa Senhora, né? E nisso a Ave Maria é tranquila, nos une, né? Claro, é bíblico, é real, é acontecimento, né? É a experiência espiritual de Isabel. Sim. Né? Com certeza. Então, são essas coisas, né? Uma coisa... Pode falar, pode perguntar. Voltando a querer um pouco a diferença desse terço.